Fala galerinha desse canal Show! Estou aqui hoje a convite do meu amigo Antenor, tá bom? Nosso querido Biofortes, para ajudar vocês com a prova da UEMA, dar uma dica aqui na parte de eletricidade, tá bom? Resistores, que é uma coisa que a gente vai abordar hoje, um assunto que a gente vai abordar hoje, ele é um assunto extremamente comum em vestibulares, tá bom? Não só para a UEMA, mas também pode acabar aparecendo em algum outro vestibular regional ou no próprio Enem, se você vai prestar a prova, beleza? Então aí, vamos dar essa atenção para os nossos queridos resistores. E o que é um resistor, Matheus? Bom, a gente denomina resistor como todo elemento do circuito que tem a propriedade de resistência elétrica, tá bom? Tem a sua principal propriedade, a sua resistência elétrica. A gente pode dizer de uma forma mais enxuta que é todo aparelho que consegue transformar energia elétrica em energia térmica. Imagina esse circuitinho aqui, ó, em cima, bem simples. Tu tem um gerador fazendo uma corrente passando aqui por um pequeno filamento. E vamos imaginar que esse filamento é um resistorzinho aí, beleza? Quando a corrente elétrica passar por esse filamento AB, você vai perceber que ele vai começar a esquentar. E aí você tem a transformação da energia elétrica em energia térmica, que é a principal característica aí de um resistor. E por que isso acontece, Matheus? Bom, isso acontece, galera, graças ao efeito Joule. E como é que o efeito Joule proporciona essa situação para a gente? Imagina aqui que tu tem um elétron, tá bom? Um elétron livre. Tu está na ligação de metais, está na ligação ali onde você tem todo um mar de elétrons disponíveis. Quando você cede energia para esse sistema, quando você faz com que o campo elétrico gerado pela tensão, ou seja, pela DDP, insira no teu metal com a energia, você acelera esse elétron. Você acelera ele porque ele é um elétron livre e já está extremamente afim de deixar aquele átomo ali metálico que mal dá atenção para ele. Uma ligação fraca, porque ele está bem afastado ali do núcleo, beleza? Esse elétron começa a acelerar e colidir com vários átomos de uma rede que a gente chama de rede cristalina, uma rede fixa. Átomos que não vão sair daquela posição. O elétron acelerado colide com esses átomos da rede cristalina, fazendo com que esses átomos vibrem mais. Bom? Com essa vibração aumentando, você tem um aumento de toda a temperatura do seu metal. E aí você gera o efeito Joule, também gera a principal característica do resistor, tá bom? Lembrando que o efeito Joule às vezes é desejável, às vezes é indesejável. Ele é desejável quando você tem aí uma transformação térmica, como por exemplo, dentro de um chuveiro elétrico. Você tem uma água fria para se tornar água quente. O resistor interno é necessário que ele esquente, beleza? Para poder fazer essa transformação da temperatura, essa variação de temperatura na água. Outro exemplo simples também é o ferro de passar. O ferro de passar é necessário que exista um filamento ali que vá transformar a energia elétrica em energia térmica, para que ele possa esquentar. Já que ele não é desejado, Matheus, ele não é desejado, por exemplo, em redes de distribuição. Porque não é legal que você perca a energia elétrica para a energia térmica numa rede de distribuição. A intenção é que faça a maior quantidade de carga elétrica chegar na casa de quem estiver utilizando. E, por exemplo, também motores elétricos. Tem, por exemplo, aí um motor de um ventilador, que é transformar energia elétrica em energia mecânica pelo movimento das pás, tá bom? Porém, o motor acaba esquentando, então você não tem toda a transformação de energia elétrica em energia mecânica. Parte dela é dissipada em energia térmica. E isso não é interessante porque não tem a ver com a tua finalidade, beleza? Os resistores obedecem a leis de Ohm. Bom, a primeira lei de Ohm, resistores que satisfazem essa lei, são chamados de resistores ôhmicos, tá bom? Na verdade, essa razão acontece apenas com uma classe de resistores, chamados de condutores lineares, que são resistores formados a partir de metais, carvão e condutores eletrolíticos, tá bom? Esses condutores são chamados de condutores lineares, metais, carvão e condutores eletrolíticos. E esses três tipos de condutores são os condutores responsáveis por formar resistores ôhmicos, beleza? A lei de Ohm é bem simples. A DDP é igual a resistência vezes a corrente que passa no meu resistor.
beleza? E ela é linear. O que significa ser linear? Que se você pegar o gráfico dela aqui no cantinho, você vai ter que a DDP, que é igual a diferença de voltagem, tá bom? Pela corrente, o gráfico aí, você vai ver que essa variação é linear, é sempre uma reta. Significa dizer que a inclinação da reta é constante, vai ser sempre o mesmo ângulo. Logo, a tangente desse ângulo também é constante. E vocês devem lembrar aí, mais do que eu, que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí você forma a nossa querida fração, U sobre I. E isso aqui vai ser igual à resistência. Então, é correto afirmar que a tangente da inclinação da reta, a tangente desse ângulo alfa, tá bom? É igual a quem? A resistência. É igual a resistência. Beleza? Mas, às vezes, você tem condutores não lineares, tá bom? Resistores não lineares. E essa resistência deixa de ser constante. Ela passa a apresentar o gráfico em formato de uma curva, não é mais retilíneo, tá bom? E você tem as resistências chamadas de resistências aparentes. Cada ponto do meu gráfico agora tem uma determinada resistência. E isso faz com que pontos diferentes tenham resistências diferentes. Por isso que a gente chama de resistência aparente. Existe uma classe de resistores denominados não lineares. Para esses resistores, a curva característica passa pela origem, mas não é uma reta. Ou seja, são resistores cujos valores das resistências elétricas não são constantes. E ele deu dois pontos aqui no nosso gráfico, ponto 1 e ponto 2. Tu tem a resistência no ponto 1, que seria a DDP de 1 dividido pela corrente que passa em 1. Porém, tu também tem a resistência no ponto 2, que seria a DDP de 2 dividido pela corrente que passa em 2. Como são pontos distintos, Matheus, eu não posso, em momento algum na minha vida, afirmar que R1 é igual a R2, tá bom? Eles são extremamente diferentes. Por isso que a resistência aparente no ponto 1 é diferente da resistência aparente no ponto 2, beleza? E cada ponto que tu pegar nessa reta aqui, nesse gráfico, você vai ver que existem uma série de resistências aparentes. Ponto 3, ponto 4, ponto 5, e qualquer ponto aí que você queira pegar por ele. Tranquilo? E a segunda lei de Ohm existe aí para ajudar a gente entender como é que funciona esses outros tipos de resistores, tá bom? Demonstra-se experimentalmente que a resistência elétrica R desse fio pode ser escrita pela seguinte expressão: R é igual a ρ vezes L, isso aqui sobre A, tá bom? L sobre A. Em que a resistividade elétrica do material, que é simbolizado aqui ó, pela letrinha grega, o ρ, é constante numa mesma temperatura. É muito importante essa parte de temperatura, já a gente explica o porquê, beleza? O condutor tem um comprimento L e uma área de secção A. E a relação entre a resistividade elétrica do material, o comprimento do material e a área de secção desse material pode me dar a resistência elétrica de um fio, tá bom? De um fio qualquer aí. E essa seria a nossa segunda lei de Ohm. Uma lei mais algébrica, tá bom? Não tão simples quanto a primeira, mas também bem tranquila para a gente poder entender. E eu acabei de falar de temperatura. Por que a temperatura é tão importante? E aqui vai a dica principal dessa aula, que é você entender que a variação de temperatura altera a resistência elétrica do material. Tu tem dois tipos de resistores. Tu tem resistores de primeira espécie, que são os metais e a grafita, e resistores de segunda espécie, que são as soluções eletrolíticas, tá bom? Quando a gente aumenta a temperatura no condutor de primeira espécie, as partículas do meu condutor ali vibram mais intensamente. As partículas do meu resistor começam a vibrar mais, o que faz com que exista um aumento na frequência e na intensidade das colisões entre as partículas do meio e as partículas portadoras de carga elétrica. Lembra lá do elétron batendo na rede cristalina?
Pois é, se as partículas da própria rede cristalina já estão vibrando mais porque foram esquentadas, teve um aumento de temperatura, a colisão dos elétrons nela é cada vez mais constante, é cada vez maior. Isso faz com que você tenha um aumento da resistência, tá bom? A passagem da corrente elétrica, a passagem ali do meu fluxo de elétrons. Enquanto nos resistores de segunda espécie, que são soluções, tá bom? Soluções eletrolíticas, ocorre uma diminuição da viscosidade do solvente. Imagina lá que tu tem uma solução eletrolítica. À medida que você vai esquentando a solução, ele vai ficando menos viscoso, ele vai ficando mais separadinho. Lembra quando você esquenta uma espécie de líquido? Pois é, ele vai deixando de ser totalmente viscoso e vai começando a ser um pouco mais passivo, ou seja, ele vai facilitar o movimento dos íons, tá bom? Que compõem a corrente elétrica ali da minha solução eletrolítica. O que significa que tu tem uma redução da resistência elétrica. Porque agora a tua solução, como ela está menos viscosa, ela vai permitir uma passagem facilitada dos elétrons. Beleza? Essa dica é muito importante se cair em alguma prova teórica aí para você. E a todos, uma boa prova.